Você esperava algum desfecho diferente? Se você vê o Seleção com alguma regularidade, você não esperava um desfecho diferente. A gente projetava que podia ter alguma dificuldade, mas qual era a alternativa para Flamengo e para Felipe Luiz se não renovasse? Para onde iria o Felipe? Quem traria o Flamengo? Por quanto para o lugar do Felipe Luiz? O que importa para o torcedor é que renovou e a gente começa agora a projetar o 2026 de um time que teve um 2025 espetacular. O Seleção de hoje começa agora. Tudo bom, Roger? E aí, Zé, tudo bem? Tudo ótimo, bem-vindo, cara. Parece notícia velha, mas é nova, porque era isso. Acho que não tinha muito o que fugir dessa notícia, né? Obviamente o Felipe tinha que ser valorizado pelo que fez, de como conduziu esse Flamengo aos títulos importantes que teve em 2025. Ele tinha um contrato defasado, porque sai da categoria de base, assume como interino, rapidamente se transforma no treinador principal. E ele, sem olho grande nenhum, ele permaneceu com o contrato dele, esperou a finalização do contrato para poder pleitear por esse aumento, por essa valorização. E, obviamente, o cargo de treinador hoje do Flamengo é um cargo caro e ele entrou desse nível, até porque é o treinador mais campeão do ano. Lembro da semana passada, quando eu estive aqui, e você falou, o Flamengo hoje entende com as cabeças que comandam o Flamengo de que não dá para dar uma valorização tão grande, um salto tão grande de um valor dentro do mercado, né, das empresas normais. Lógica empresarial. Você não da pode lógica dar empresarial. Mas o futebol não é uma lógica... Aumento de uma vez, assim, de 500%, vai dando uma escala. O Flamengo tentou jogar com isso, né? O futebol não é uma lógica empresarial, Rizek. Até porque quando o Flamengo bota um jogador que vale 500 mil reais dentro de um jogo no profissional, ele faz 2 gols, ele de 500 mil, ele valoriza, ele vai para 5 milhões de dólares. Então também não é uma lógica empresarial. Então você tem que tratar o futebol a parte dessa lógica. E o Felipe tem a sua valorização, acho que o Flamengo fez bem em aceitar aquilo que o Felipe pediu. Obviamente deve ter negociado uma coisa ali, outra coisa aqui, e eu acho que seguem juntos. É uma grande notícia para o torcedor do Flamengo. E eu acho que uma grande notícia para o Felipe também. Eu acho que é mais um ano de amadurecimento, mais um ano para ele poder carimbar realmente o grande treinador que ele é, para ir depois, se ele quiser realmente, se tiver isso traçado nos objetivos dele, de pensar num time grande na Europa, se pensar em outros voos mais altos, né, de uma amplitude maior. Não que tenha voo mais alto do que o Flamengo é um gigante no mundo, mas de repente você abre mais horizontes, né, no mundo com times que têm uma abertura no mundo maior. Estou falando de Espanha, de Inglaterra, esses mercados que aparecem no mundo inteiro. Aí eu acho que ele vai estar mais maduro, mais experiente e com casca para, se realmente quiser, esses locais com mais visibilidade, vamos dizer assim. Acho que é uma grande notícia para o Flamengo, uma grande notícia para o Felipe. Seguem juntos. Mais um ano que o Flamengo vem muito forte. Também acho. E a Emanuele Ribeiro, que está acompanhando os bastidores dessa renovação, daqui a pouquinho se junta aqui ao time do Seleção, até para responder sobre isso. Quem cedeu mais? Os dois cederam igual? Qual parte cedeu mais? E principalmente, né, que é o que mais importa a partir de hoje, o que vem pela frente para o Flamengo em 2026. E agora, para a gente do Seleção, o que mais importa é o seguinte: vamos renovar o contato de Lédio Carmona para 26? Ou vai ser novela também? Bem-vindo, Lédio. Vai ser novela, velho. Eu sou chato. Ele já está saindo de férias e falou assim, ninguém me acha, tem 30 dias. Tá pedindo muito, Lédio? Eu estou pedindo quanto eu valho. Meu valor é tal. Aí, quer pagar, paga. Se não quiser... Mas tá muito longe do contrato atual? Tá muito distante? Tá longe. Vamos falar sério. Cara, deu a lógica no favoritômetro, né? Tu fez ali o favoritômetro antes, tô chutando, você deve ter feito. Felipe fica ou não fica? Deve ter dado 70-30 para ele ficar, 80-20. A gente não fez, mas acho que todo mundo acompanhava esse caso sabendo que faz parte o Flamengo fazer jogo duro. Aí, de forma muito conveniente, surgiram notícias. Flamengo procura fulano, Beltrano.
E aí as partes chegaram a um acordo e o anúncio foi feito hoje pela manhã. Sobre o Flamengo, cara, o Flamengo tomou a melhor decisão possível. Não sei, não puxa daqui, puxa dali, mas o Flamengo sabia que era a melhor alternativa. Quanto tempo o Flamengo penava com o treinador, fazia apostas altíssimas, caras, tipo Vitor Pereira, não funcionava. Funcionou com o Jorge Jesus, que acabou ficando menos tempo que o rubro-negro gostaria. Vitor Pereira, Sampaoli, Paulo Souza, Domenech, Tite, o próprio Tite, que eu considero um treinador muito bom. E quem resolveu foi o Felipe. Então, por que vai mexer nesse momento? Se tem chance do diálogo, tem chance de renovar. Não só pelos 5 títulos, mas analisando quem é o Felipe Luiz, como ele vê o futebol, como ele está à frente de toda o assunto que acontece no mundo, né? Hoje mesmo eu mandei um vídeo para o PC sobre o Guardiola analisando o Savinho, que era sensacional. E o Felipe tem um pouco dessa vibe do treinador europeu. Então, o Flamengo fez o movimento certo. Se o Felipe sai, contrataria o Leonardo Jardim ou o Arthur Jorge, ele continuaria com um grande treinador. Mas se ele já tem um treinador lá dentro, que sabe tudo o que acontece lá dentro, que tem todo o processo na mão, eu acho que o Flamengo fez o movimento certo e acho que o Felipe fez o movimento certo. Para mim, é claro que ele quer trabalhar na Europa em algum momento. Em algum momento ele vai, pode ser no fim de 2026, pode ser no fim de 2027, no meio de 2027. Mas acho que, sinceramente, acho que esse ano não era o ideal nesse momento. É metade do ano na Europa. Vários treinadores estão balançando. Arne Slot no Liverpool, apesar do Liverpool ter melhorado. Xabi Alonso, Rubem Amorim no United. São poucos treinadores, outros tantos que estão ainda balançando. Então, daqui a um ano, daqui a 6 meses, eu acho que não vai ser o ideal ainda, porque é pós-Copa do Mundo, o mercado ainda vai estar meio condicionado pela Copa. Eu acho que passar mais um ano, como o Boto chegou a dizer, o ideal para ele é ficar mais um ano no Flamengo, que ele vai ficar um técnico ainda mais tarimbado, ainda mais consolidado. Eu acho que nem precisa, acho que ele já é tarimbado e consolidado, mas eu acho que ele fez o movimento certo. Ele já é um técnico europeu, ele tem salário europeu. O Flamengo é um clube com estrutura europeia. Quando eu digo estrutura europeia, em termos de dinheiro, de estrutura, de investimento. Então, cara, ficou bom para todo mundo. E no geral, ficou bom para o rubro-negro e ficou bem bom para quem gosta de futebol, porque ele é um grande treinador, ele tem boas ideias, a gente, principalmente nós que trabalhamos na imprensa, a gente pode usufruir delas e discuti-las, que são boas ideias do Felipe. De vez em quando escorrega, esse ano deu uma ou duas escorregadas em coletiva, mas normalmente ele acerta muito mais. E eu queria lhe agradecer que você me deu uma dica preciosa. Eu estou há um tempão procurando a autobiografia do Carlo Ancelotti. Tempão online, em lojas físicas, você me deu a dica de onde achá-la, já comecei a ler. Eu estou há um ano procurando ela. Consegui achar e já mergulhei, não sei se os amigos leram. É muito bom. E tem um trecho ali que fala dele, né, dele como jogador, que me chamou muita atenção da lógica que ele pratica com o Neymar. Então, no fim do programa, durante o programa, a gente fala um pouco sobre livros, de uma maneira em geral, né? É bom falar sobre livros. E eu fiquei muito impactado com o trecho do livro, da maneira como ele trata o Neymar, que eu acho que tem muito a ver de como ele foi como jogador de futebol. PC, boa tarde, bem-vindo à Seleção. Salve André, Roger, Lédio, quem nos acompanha. Primeiro, essa renovação, que só aconteceu porque ambas as partes estavam interessadas em concretizá-la, ela também é uma confirmação de maturidade por parte da direção do Flamengo. Quando você noticia que desde 2011 o Flamengo não tinha um técnico que começava o seu trabalho em 1º de janeiro e terminava em 31 de dezembro, e esse último foi o Vanderlei Luxemburgo, isso é revelador de todas as situações pelas quais passou o Flamengo e talvez na história recente do Flamengo isso teria acontecido com o Jorge Jesus, porque é sempre bom lembrar que foi o Jorge Jesus que interrompeu o vínculo com o Flamengo, não foi o Flamengo que interrompeu o vínculo com ele. Então, apesar de um fim de semana de muitas idas e vindas por parte do noticiário, não necessariamente com apurações detalhadas, mas enfim, o que eu percebia, claro que havia o interesse de um e de outro. Para o Flamengo, não seria interessante abrir mão daquele técnico que, se você fizer
uma viagem brevíssima do tempo em que ele dirige a equipe principal do Flamengo, você vai ver que ele assumiu o Flamengo numa situação, em tese, muito desfavorável. Uma semifinal de Copa do Brasil, sucedendo um técnico que não conseguiu no Flamengo emplacar um bom trabalho, a verdade é essa. Isso não é discutir a capacidade do Tite, mas no Flamengo, em especial, o Tite não conseguiu fazer um trabalho que decolasse. E assume um estreante, alguém que foi batizado, e já que você falou em livro, roubando até um título do livro do Mário Vargas Llosa, foi um batismo de fogo. Ó, Felipe, você topa? Topa. Olha, mas é aqui, contra o Corinthians, semifinal de Copa do Brasil. Beleza para você? Tá tudo certo, então vamos nessa. E foi. E a partir daí conseguiu construir uma carreira em que, para um clube com as ambições do Flamengo, é muito mais interessante manter esse técnico vitorioso, claro. E para um técnico com as ambições do Felipe Luiz, também muito mais interessante, continuar a dirigir essa equipe. Haverá percalços, haverá subidas, descidas? Claro que vai haver. Claro que vai haver. Não vai ficar operando na alta o tempo inteiro. E quando não houver, quando houver a queda, aí entra a maturidade do técnico e da direção. Se a direção do clube queria, com justificados motivos, mantê-lo, é porque ela sabe também o que pode acontecer, porque o futebol não é uma ciência exata, onde tudo vai ser sempre um mar calmo com temperatura ideal. Muito pelo contrário. E se o Felipe quis também continuar, e por isso houve o acordo, é porque esse Flamengo é um belíssimo de um aprendizado para o Felipe para o futuro. Porque é um lugar de altíssima pressão, é um lugar de cobrança elevadíssima e é um time que cada vez mais vai ter um elenco onde os rivais, não apenas no futebol brasileiro, mas na América do Sul, vão olhar ali dizendo, olha, é difícil competir. E esses rivais eles vão ter cada vez mais que aperfeiçoar a estrutura e que desenvolver, entre aqueles que contratam, um nível de competitividade elevado. Porque para competir com o Flamengo, você tem que estar na alta o tempo inteiro. Não adianta você, quando for jogar contra o Flamengo, quando a temporada se iniciar, chegar e dizer assim, não, peraí, não, você vai ter que competir muito. Porque o Flamengo compete em nível altíssimo o tempo inteiro. Tanto que a última imagem do Flamengo nesse ano de 2025, qual é? Uma disputa de pênaltis com o todo-poderoso Paris Saint-Germain. Gol do Chelsea e perdeu para o Bayern. Isso, essa é. Mas eu fico só com a fotografia, a última fotografia. Mas se você pegasse um quadrangular contra os europeus, teria sido uma boa campanha. Exato. Então é assim, o que esse elenco demonstra? Ele demonstra excelência, demonstra um técnico com uma capacidade espetacular de organização da equipe e um clube com uma estrutura que possibilita você a levar esses jogadores ao máximo. Isso vai se repetir em 2026, não tenha dúvida alguma. E os rivais vão ter que tentar encurtar essa distância o máximo possível. E com o Felipe Luiz, essa consolidação do trabalho, entendimento... Eu me lembro que a primeira entrevista dele, não sei se vocês vão lembrar, quando é apresentado, ele diz assim, não, porque eu sei exatamente o que é trabalhar aqui. Porque muitas vezes você tem dificuldade quando você não tem a menor ideia de onde você está trabalhando, qual é o nível de exigência que tem aquele teu trabalho. O Felipe sabe exatamente onde ele está trabalhando. E sabe que o ano de 2026, o nível de exigência vai ser muito maior. Esse quadrangular dá para montar, cara, porque... Uma vitória, um empate e uma derrota. Flamengo e o PSG perdeu do Chelsea na final. É verdade, perdeu na final. Tem que ver os resultados. Bayern de Munique Passou pelo Bayern no Mundial. Passou nas quartas. Passou? Nas quartas. Nas quartas, isso. 2-0. O PSG eliminou o Bayern, perdeu do Chelsea. Dá pra montar esse O quadrangular. Flamengo ganhou do Chelsea, perdeu pro Bayern. Vocês deram uma aprimorada aí, é verdade. O que eu quero montar. dizer com isso é que o Flamengo hoje já é visto com respeito pelos rivais europeus. E, consequentemente, já é o seu considerado treinador. um rival dos grandes europeus. Então, cara, por que ele precisa sair correndo daqui para ir para a Europa, que é o sonho dele? Ele vai uma hora ele vai na boa. E um detalhe... Não, porque assim, hoje Flamengo e Palmeiras, eles são uma ilha na América do Sul. Estar na Europa hoje é estar na elite do futebol mundial. Então. É uma decisão... Mas ele está na ilha. E tem mais um Perfeito, detalhe, tá que é na a questão ilha. familiar também. Isso que eu ia falar. Não é só a questão de projeção, de ser um treinador
top mundial. Obviamente, ele é um cara ambicioso e deve querer isso. Mas tem a questão familiar, ele é casado com uma espanhola, os filhos são espanhóis, ele passou grande parte da vida dele vivendo na Europa. Tem identificação então com aquele ele tem ambiente, raízes europeias também, ele se tornou um cara que gosta de morar lá, de conviver. E a nata do futebol mundial está lá, o melhor calendário, então não é os melhores só gramados, a os melhores questão jogadores, esportiva. Há um detalhe, o Roger trouxe um ponto que eu acho muito importante, que às vezes é ignorado. A gente esquece a vida do profissional do futebol fora do futebol. Não é? A gente muitas vezes ignora isso de forma equivocada. Só que nesse instante, para o Felipe deixar o Flamengo, ou se por acaso não houvesse um acordo, ele é um treinador que não adianta ele ir para a Espanha, por exemplo, para dirigir o Alavés. Não. Não acrescenta nada para ele dirigir o Alavés. Já passou dessa Tanto que ele não fase. quis ir para o Fenerbahçe. Porque, exatamente agora, Ele? um Não técnico... quis. Pelo menos foi noticiário, né? Que ele recusou a proposta do Fenerbahçe. É uma política muito confusa, é difícil, cara. Sim, eu não trocaria hoje o Flamengo. É uma marca forte. Não, é uma marca, mas é muito, era que não é tava o fácil. Mourinho. Então, Mourinho. Jogou a Foi pré eliminado e que demitiu o Mourinho. Demitiu. Aí contratou outro treinador. E já tá mandando embora o Não, treinador? eu acho que foi entre o Mourinho e esse treinador. É. Foi noticiário que sondaram o Felipe Luiz. Então foi lá no início do ano. É uma paixão. No início do ano, não, no meio do ano. É uma paixão incrível o Fenerbahçe, mas eu não sairia do Não, Flamengo o para Felipe Com todo respeito à grandeza de Galatasaray, Fenerbahçe. Felipe hoje, eu também não trocaria. na gestão de carreira dele, quem cuida foi informado pelo noticiário, é o Jorge Mendes, que é um empresário com um trânsito no futebol europeu muito forte, muito bem. É o português que cuidou da carreira do Cristiano Ronaldo. Exatamente. O tempo todo. Agora não é mais. Tem um ano e meio e tal, mas quase 25 anos junto com o Cristiano Ronaldo. Então, é assim, esse gerenciamento de carreira mira o topo, não mira, não, sai do Flamengo para dirigir aqui esse clube que luta na parte de baixo da tabela da Liga Espanhola. Não vai te acrescentar absolutamente nada. Sabe quem vai acrescentar? Com esse contrato, só para finalizar, o contrato que o Felipe fechou, eu não tenho aqui com exatidão os números, mas os números que foram falados, Felipe Luiz hoje está numa prateleira dos 20 maiores técnicos bem pagos do mundo. Então, quem pode acrescentar... No mínimo, tá? Eu estou botando 20 e estou botando uma lista larga. Foi o Emanuele Ribeiro, que acompanhou os bastidores até o desfecho e participa ao vivo aqui do Seleção. Acho que está todo mundo com essa dúvida assim, de bastidor, a gente é muito curioso, né? Quem cedeu mais? Como é que esse acordo foi fechado? Tem multa, não tem multa? O que você conseguiu descobrir, Manu? Bem-vindo ao Seleção. Fala, Rizek, boa tarde para você, para todos vocês aí na mesa, pessoal de casa que está acompanhando. Realmente foi uma novela, né, que se prolonga desde o início do ano. A primeira proposta do Flamengo pela renovação foi em maio, depois do jogo contra o Central Córdoba, que o Flamengo perde aqui no Maracanã. O Flamengo apresenta ali uma primeira proposta, mas por causa das competições em andamento, o Felipe Luiz querendo focar no campo, ao longo da temporada ele foi evitando esse avanço nas conversas com o Flamengo, né? Esperou realmente terminar a temporada, terminar a participação na Copa Intercontinental para sentar com o Flamengo. E nesse momento que o Felipe Luiz senta com o Flamengo, já é um momento que ele está em outro patamar, né? Muito diferente do que ele estava lá em maio, ainda no início da Copa Libertadores, termina o ano campeão da Libertadores, campeão brasileiro, disputando uma final em alto nível contra o PSG. Então, quando ele senta na mesa, obviamente já está em outro patamar e a negociação ela vai para outros níveis. O que a gente tem de informação, né, é que o Flamengo chegou realmente a considerar a renovação muito difícil. A diretoria, a Gávea, chegou a pedir para encerrar a negociação ou para dar um ultimato, porque os números não estavam se encontrando, mas o Flamengo, num primeiro momento, foi quem mais cedeu, chegando mais perto do que o Felipe Luiz pediu. E nos últimos dias, né, nesse final de semana, em que o Flamengo considerava que a negociação poderia talvez subir no telhado, já avaliava alguns outros nomes, a gente já via também uma guerra de narrativas na imprensa. Foi aí que o Felipe Luiz aceitou a última proposta do Flamengo, né? O último empecilho dessa negociação era a questão da comissão técnica. O Felipe Luiz queria que o Flamengo pagasse a comissão técnica por fora e o Flamengo ofereceu um valor X, incluindo a comissão técnica. Dali, o Felipe Luiz tiraria o salário dele e o salário de 2 profissionais da comissão, o Diogo, preparador físico,
e também o seu auxiliar, o Ivan Palanco. Então, o Flamengo bateu o pé nessa última proposta e o Felipe Luiz, ontem, domingo, acabou sentando com o José Botto diretamente, o técnico e o diretor de futebol do Flamengo sentaram e chegaram aí a esse acordo, né, com o Felipe aceitando a última proposta do Flamengo. Então, o Felipe também cedeu nessa reta final, porque era um desejo do treinador, como vocês vinham discutindo aí, né, sobre a questão de futuro, o que o Felipe Luiz poderia fazer caso deixasse o Flamengo. Era um desejo do treinador dar continuidade ao trabalho, e o Flamengo também esticou a corda, foi até o último instante ali tentando essa negociação, mesmo com outros nomes no radar, não chegou a partir para outras negociações e a todo tempo confiando muito nessa renovação. A questão da multa, o que já tinha sido decidido um pouco antes, é que seria uma multa mais baixa para propostas do futebol europeu, né? O Felipe Luiz foi um dos desejos dele nessa negociação, mas junto com a questão salarial, que era um entrave, foi colocada a questão de bonificações, foi compondo ali com outras situações que podem aumentar a proposta financeiramente para o Felipe Luiz ao longo do contrato, né? Mas o Felipe entendeu que esse momento também não era o momento de uma transferência, né? O mercado menos aquecido na Europa, ele mesmo não tem as credenciais exigidas pela UEFA nesse momento para uma transferência para a primeira prateleira do futebol europeu. E aí chegaram a essa conclusão. O final de domingo foi feliz nessa negociação que terminou com essa conversa. Felipe Luiz diretamente com José Botto, encerrando a novela. Felipe Luiz fica no Flamengo até o final de 2027. Tudo bem. E a comissão técnica, eu imagino que seja uma coisa muito cara ao Felipe, né? A informação que eu tinha é que ele já pagava o salário de pelo menos um dos auxiliares, e quando ele agora vai dar parte do salário dele para a comissão é porque realmente para o físico e o Ivan Palanco. É uma questão realmente muito cara a ele, certo, mano? O Rodrigo Caio já é funcionário do Flamengo, sim, né? Sim. Então, assim, imagino que a comissão, né, conseguir manter sua comissão, pelo que você fala, deve ter sido uma questão muito cara ao Felipe, né? Não, o Felipe a todo momento colocou isso na mesa, né? E como você disse, no último contrato dele, ele que pagava do salário dele, né? O salário do Ivan Palanco também, do Diogo, que foram caras que ele trouxe lá da base, né? Ele tirou o Ivan da Espanha, vendeu para ele um projeto aqui no Sub-17 do Flamengo, o Ivan comprou, abraçou a ideia, veio para o Brasil. Então, desde o Sub-17 do Flamengo, o Ivan, que é o braço direito do Felipe Luiz, acompanha ele no Flamengo. E nesse último contrato, foi o contrato feito lá atrás, quando o Tite saiu, um contrato ainda temporário, né? Com valores bem mais baixos. O Felipe Luiz era uma aposta e ele também estava apostando nesse novo passo aí na carreira. O Felipe compôs pagando o salário do Ivan. E nesse momento tinha esse entrave, porque ele queria que o salário fosse pago de forma separada, mas o Flamengo ofereceu um valor X, incluindo a comissão técnica nessa oferta, e a diretoria falou que seria a última oferta, que se o Felipe Luiz não aceitasse, deu um ultimato aí nessa questão. Se não aceitasse, a negociação não iria acontecer, né? Iria melar, o Flamengo iria atrás de outro treinador, mas o Felipe, com o desejo também de ficar, já tinha cedido em algumas coisas, já tinha aceitado um salário menor do que foi pedido no início da negociação, mas para bater o martelo, ele aceitou que o Flamengo incluísse no pagamento a ele esse valor também da comissão técnica, mas o Felipe ele tem realmente esse zelo muito grande pelos profissionais que o acompanham, né?